Veja que, após muito tempo, nos encontramos aqui, jovens discípulos. E epa, 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 vamos começar tudo de novo, que eu acho que tem gente perdido por aí. Então, galera, eu sou o Miguel e o nosso grupo hoje vai falar sobre os princípios lógicos fundamentais. Nele tá a Bruna, o João Sabe João, o Lauro, o Diogo e a Maria Eduarda Pedroso. Então, se você tá muito expert aí, se liga aí e acompanha nós. Oi, eu sou a Bruna e eu vou falar sobre quem foi Aristóteles. Ele foi um filósofo grego durante o período clássico na Grécia Antiga. Fundou a sua escola filosófica em Atenas, o Liceu, além de ter sido aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Ele elaborou um sistema filosófico que abordou sobre praticamente todos os assuntos existentes, como a geometria, física, metafísica, botânica, zoológica, astronomia, medicina, psicologia, ética, drama, poesia, retórica, matemática e principalmente a lógica. Aristóteles foi suficientemente crítico para ir além do mestre. Demonstrou sua grande capacidade de pensador, escrevendo uma série de obras nas quais aprofundava e muitas vezes modificava as doutrinas de Platão. A teoria de Aristóteles, de forma geral, é uma refutação ao seu mestre. Enquanto Platão era a favor da existência do mundo das ideias e do mundo sensível, Aristóteles defendia que poderíamos captar o conhecimento no próprio mundo que vivemos, sendo o primeiro filósofo a fundamentar a necessidade do conhecimento prático advindo da observação e da atenção aos sentidos do corpo. Aristóteles deixou em seu legado intelectual o conhecimento empírico, que mais tarde ressoaria na filosofia escolástica e na filosofia moderna, chamando a atenção dos pensadores para o entendimento dos efeitos do mundo com base em suas causas. Opa galera, beleza? Eu sou o João e para dar início à nossa apresentação eu vou falar sobre a lógica. Então vamos lá. A palavra lógica pode denotar tanto um conjunto de regras racionais para obtenção de conhecimento, quanto a área da filosofia que estuda a validade formal das proposições linguísticas e matemáticas. Enquanto propriedade linguística não se preocupa com a veracidade dos enunciados, mas com a validade formal lógica, ou seja, com a possibilidade de sentido da frase dada por sua estrutura. Se a estrutura de uma frase é correta, isso é, segue um padrão formal correto, podemos dizer que a frase é logicamente válida. Na matemática, é a lógica que garante a estrutura formal racional das equações e demais elementos matemáticos, que de algum modo relacionam-se. A gente não pode dizer que a lógica em si foi criada, mas sim descoberta. Desde que existe a racionalidade, a lógica existe. E quem descobriu a lógica foi Aristóteles. Para Aristóteles, a lógica não é a ciência, e sim um instrumento para o correto pensar. E esse instrumento da lógica é o silogismo. Silogismo nada mais é do que um argumento constituído de proposições das quais se infere uma conclusão. Assim, não se trata de conferir valor de verdade ou falsidade às proposições, nem à conclusão, mas apenas observar a forma como foi constituído. É um raciocínio mediado que fornece o conhecimento de uma coisa a partir de outras coisas. Em si mesmas, as proposições ou frases declarativas sobre a realidade, como juízo, devem seguir apenas 3 regras fundamentais: o princípio da identidade, o da não contradição e, por fim, o do terceiro excluído. E essa eu deixo para meus colegas explicarem. E aí pessoal, beleza? Quem fala com vocês aqui é o Lauro e eu vou explicar um pouco para vocês agora sobre o princípio de identidade. E vocês devem estar se perguntando o que é o princípio de identidade. Então eu vou explicar para vocês certinho, beleza? Então senta aí e vamos! O princípio de identidade estabelece que tudo é idêntico a si mesmo. Noutros termos, todo enunciado escrito sobre a forma lógica A é A será sempre verdadeiro. Haja vista sendo repetido nas frases: todas as flores são flores, todos os pássaros são pássaros, todos os homens são homens, e etc. Como assinala Irving Cope em Introdução à Lógica, o princípio de identidade foi erroneamente criticado sobre a alegação do devir natural das coisas. Assim, aqueles enunciados, cujos valores de verdade mudam com o tempo, são expressões elípticas ou incompletas de proposições que não mudam, e são destas que a lógica se ocupa. Desse modo, ainda segundo Cope, devemos descartar os enunciados ditos elípticos, que mudam com o tempo,
para focar nos não elípticos ou completos, possibilitando a utilização sensata dos enunciados marcados pelo princípio de identidade. Em seu poema sobre a natureza, Parmênides, tendo como emissora uma deusa, revela-nos a clássica proposição de que o ser é, o não ser não é. Desse modo, o filósofo pré-socrático coloca o não ser na categoria de ilusão dos sentidos, haja vista a simples nomeação do não ser torná-lo ser, impossibilitando a existência do não ser. Muito complicado. De acordo com Reale, pensar o nada significa não pensar absolutamente e dizer o nada significa não dizer nada. Por isso, o nada é impensável e indizível. Ou, sob outros termos, o que Parmênides descobre admirado é que não há como escapar ao ser. Se por acaso dissermos não ser, relativamente a qualquer coisa que seja, isto só pode ser ilusão, pois o que assim é nomeado está já mergulhado na dimensão do ser. Dentre as características definidas do ser, o filósofo conclui como angular o imobilismo, que segundo Bocaiúva, nada tem a ver com estaticidade, contrariando grande parte das tradicionais leituras sobre Parmênides, que lhe colocam no campo do imobilismo estático, e contrapondo a Heráclito, de Éfeso. Destarte. O caráter ilusório do não ser em Parmênides se dá na medida em que toda vez que entendemos que algo se transforma, dizemos que ele vem a ser o que não era. Mas segundo a compreensão radical de Parmênides, cada vez que digo sobre algo que ele não é, me engano, já que nada escapa à concentração do ser que a tudo sempre já abarcou. Para justificar a inexistência do não ser, segundo Reale, Parmênides concebe o ser como incriado e incorruptível. Isso é, incriado porque, caso fosse gerado, deveria surgir do não ser, mas como esse não existe, torna-se impossível esse atributo ao ser. E incorruptível, haja vista a impossibilidade do ser se tornar um não ser, pois o não ser não passa de uma ilusão dos sentidos. Como se não bastassem essas características, bem chatas por sinal, o ser possui apenas presente, daí seu caráter eterno e imutável e imóvel, haja vista para o contrário de tais atributos requerer um não ser tornando-se ser. Destarte, interpretando Parmênides, conclui ainda o historiador da filosofia. A única verdade, portanto, é o ser incriado, incorruptível, imutável, imóvel, igual, esferiforme e uno. Resumo do projeto identitário parmenidiano do ser, expresso na célebre frase: o ser é, o não ser não é. Em Anaximandro tem-se uma menção ao princípio de identidade, quando esse elege como princípio constitutivo de toda a realidade existente o apeiron, que livre de limites internos e externos torna-se imortal, infinito e indissolúvel. Desse modo, de acordo com Bocaiúva, a nomeação do princípio por parte de Anaximandro se dá através de um termo evidentemente negativo. Apeiron, o seu limite, o sem determinação, o sem forma, o não lugar. Assim, Anaximandro modifica o princípio de seu mestre Tales de Mileto, afirmando que a água já é algo derivado, não podendo, portanto, ser tida como princípio construtivo de tudo que existe. Após essa leitura bem confusa, bem chata, eu termino a minha parte. Espero que tenha entendido. Muito obrigado. É nóis. Sou o Diogo e eu vou falar sobre o princípio da não contradição. O princípio da não contradição é a segunda das 3 leis clássicas do pensamento. Em sua formulação mais simples, determina que 2 afirmações contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto, pois sob o mesmo tempo e aspecto, tais afirmações serão mutuamente excludentes.
principal cuidado a se ter quando aplicamos o princípio da não contradição é quanto às suas condições de tempo e aspecto. As afirmações A é B e A não é B serão mutuamente excludentes apenas se ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto dado. Desta forma, por exemplo, se dizemos que o vestido tem uma manga vermelha e que o vestido não tem uma manga vermelha, mas não especificamos em que momento isso acontece ou a qual manga nos referimos, ambas das afirmações podem estar corretas e por isso não serão mutuamente excludentes. No que pese Parmênides e Sócrates terem tratado do tema e Platão ter apresentado uma relevante formulação de princípio, a fonte tradicional do princípio da não contradição é a Metafísica de Aristóteles, na qual ele apresenta 3 versões do princípio. Lógico, a maior certeza, dentre todos os princípios básicos, é que proposições contraditórias não são verdadeiras simultaneamente. Psicológico, estabelece que ninguém pode acreditar que a mesma coisa possa, ao mesmo tempo, ser e não ser. Ontológico, estabelece que uma mesma coisa não pode pertencer e não pertencer à mesma coisa ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Oi, meu nome é Maria Eduarda e eu vou apresentar o princípio do terceiro excluído. Bom, essa é a terceira das 3 clássicas leis do pensamento. E ela diz que para qualquer proposição, ou essa proposição é verdadeira ou a sua negação é verdadeira. A primeira formulação conhecida foi o princípio da não contradição de Aristóteles, e ele diz que de 2 proposições contraditórias, uma é verdadeira e a outra é falsa. Ele também afirma isso como um princípio no livro 3 de Metafísica. Diz que em todo caso é necessário afirmar ou negar, e que é impossível que haja qualquer coisa entre as 2 partes da contradição. Então, como o nome já diz, princípio do terceiro excluído, só tem 2 possibilidades. Ou a proposição é verdadeira, ou a sua negação é verdadeira. My heart is too cold, so I ride with a heater. She said that she was in love, I can't cuff it because she a born to get needed. No nigga.